Olá, boa noite. Estamos ao vivo. Vou baixar aqui. Hoje é a terceira live da semana. Minha convidada de hoje é a Priscila Randall. A Pri, ela é personal organizer também, ela é bióloga, é mestre em sustentabilidade, é autora do livro O Manual da Casa Sustentável. Eu fiz até um post hoje falando desse livro. Se você não viu ainda, dá uma olhada lá. É um livro muito legal, tem um lado de consciência, também tem um lado prático, né? Tem várias receitas, é muito legal para quem quer aí ter uma casa amiga do meio ambiente, como a Pri chama, né? E ter um dia a dia mais sustentável também, né? A gente trazer essa consciência para a vida, né? Para o estilo de vida, né? Entender que tudo depende das nossas escolhas, né? Das nossas atitudes, enfim. Ai, a Pri já entrou aqui. Peraí. Oi, Lu! Tudo bem? Tudo ótimo, graças a Deus. Melhor ainda agora. Cenário lindo que eu adoro dos seus Ah, pois vídeos. é, meu cenário fixo aqui com as minhas plantinhas. Maravilhoso, maravilhoso. E Ai, aí, eu queria que legal. você começasse se apresentando, falando um pouquinho, né, de você, para quem por um acaso não conheça, não conheça o seu trabalho. Eu falei do seu livro, mas não falei do curso ainda que você tem também, que Ah, eu fiz. sim. Então, gente, para quem não me conhece, né, a Lu já até deu uma introduçãozinha, mas me chamo Priscila Randall. Entrei na organização em 2015 com o intuito, assim, de trazer a organização para dentro da sustentabilidade e a sustentabilidade dentro da organização. Inicialmente, né, não foi de cara, mas com o tempo, até para eu entender mais a organização, ver que é uma ferramenta poderosa para a gente trabalhar consumismo, descarte, de evitar desperdício, né? Eu venho de uma atuação na área ambiental, né? Como ela disse, eu sou bióloga, né? Tenho um mestrado em sustentabilidade e em breve, daqui uns anos, um doutorado na área, graças a Deus passei. Ai, sim, E aí o tudo. doutorado já vai ser legal, porque eu já vou nesse viés, né, da sustentabilidade doméstica. Mas, então, eu sempre trabalhei nessa área ambiental, em órgão público, dando aula, e sempre tinha aquela visão que a gente chama, às vezes, né, no meio acadêmico, uma visão cartesiana, aquela visão sempre muito dividida, né? Apesar da organização a gente gostar de categorias, mas as Uhum. categorias, elas precisam conversar, porque ela vai influenciar no todo. E é o todo que a gente precisa, né, falar. Quando a gente fala da organização, a gente fala de bem-estar, a gente fala de trazer mais facilidade, praticidade. A gente está falando no todo. Para chegar nesse todo, a gente trabalha em algumas partes. E acontece que, infelizmente, assim, na área ambiental, às vezes acontecia de muito se trabalhar o específico e não o todo. Então acaba que esse conhecimento fica muito fragmentado, às vezes os resultados eles não são alcançados, não são do jeito que a gente determina. Então isso estava me deixando muito angustiada, assim. O meu sonho era ser bióloga, assim, da área ambiental, na verdade. Meu primeiro vestibular foi de oceanografia, não foi nem biologia, mas eu sempre quis ser da área ambiental desde nova. Então eu comecei a ver que, assim, gente, por mais que eu esteja dentro do que eu podia ser na minha área, né, aqui onde eu moro, em Sergipe, não tá rolando, né? E aí eu fui buscando, né? Foi através de um trabalho, de um estudo de biomimética, que é a ciência que imita a natureza, que eu descobri mais a fundo a importância das abelhas, né? Eu sabia na área biológica, mas não com esse olhar de como trazer esse conhecimento delas para fazer uma reflexão no nosso dia a dia. E foi aí que eu descobri a organização, né? A organização das abelhas, a organização da sociedade de animais, a importância que ela tem isso para eficiência, para praticidade, para evitar desperdício, né? A parte energética, né? Que tudo na nossa vida é átomo e tudo na nossa vida tem energia. Então, isso tudo foi onde eu descobri a organização e aí eu fui trabalhar com isso, né? E dentro da organização, trabalhando, que foi que eu vi que, poxa, a gente precisa ter a sustentabilidade no nosso dia a dia. Sustentabilidade, apesar de muitos, né, até meu marido
Hoje ele até falou, não, porque tá na modinha. Eu falei, meu filho, não é modinha, não, pelo amor de Deus. É uma coisa, porque são áreas diferentes, às vezes, por mais que fala, às vezes não conecta muito. Normal. Eu imagino, com uma pessoa dentro de casa, às vezes não conecta, imagina as pessoas que não têm nenhuma referência, né? Mas É, eu falei, pode ser, a gente entende às vezes sustentabilidade como modinha, porque tá todo mundo falando. Mas sim. essa visão de modinha foi construída na década de 70. É porque agora, devido a tantos problemas ambientais, devido até a própria pandemia em si, que começou as pessoas a abrirem um olhar do cuidado da casa, do cuidado dos pertences, e toda essa construção que está sendo feita desde a década de 70, né, com eventos, com toda a comunicação, hoje meio que todo mundo sabe, né, eu já ouviu falar sustentabilidade, sabe que tem, né, a importância disso. Na televisão a gente vê, né, na Globo mesmo, tem até um canal, né, que tem umas chamadas, né, que até aquele Matheus Solano que fala de algumas coisas que são os objetivos de 2030, que é das ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, que tem várias, né, diretrizes. Então, hoje já se fala, então acaba as pessoas achando que é moda, mas não é que é moda, é porque a gente já chegou num grau de amadurecimento construído há 40 anos atrás, que hoje a gente já pode dizer, né, que sustentabilidade veio para ficar. Não é, não é assim, não vai passar. A gente pode, pelo contrário, evoluir ainda mais. Coisas que a gente faz hoje, Avançar. daqui 20 anos, talvez seja completamente diferente do que a gente faz hoje. Né? Um exemplo prático hoje que aconteceu. Eu tô com uma cliente que eu fiz a organização dela recentemente e ela tá assim, né? Começou a me seguir, começou a me ver e aí ela quer que eu faça uma consultoria de implantação de coleta seletiva na casa dela. E a casa dela Ah, é que bacana. toda automatizada, toda, né? Aquela coisa. E aí eu tenho na minha casa composteira de minhoca, né? Vermicompostagem. E aí eu tinha ouvido falar que eu me formei agora como consultora do Instituto Lixo Zero tem uns 15 dias, e alguém num grupo lá botou da composteira elétrica. Eu não conhecia a composteira elétrica, eu falo a verdade, eu nunca tinha ouvido Também falar. não. Então, e aí hoje mesmo de manhã, como eu vou começar semana que vem, e ela é uma pessoa que tem como financeiramente investir nisso, e até entendo como tudo é automatizado. Eu até comentei que sabia que existia, mas eu ia pesquisar, ela ficou até contente. Porque a composteira doméstica de minhocas, eu confesso, eu voltei a utilizar ela agora, um pouquinho antes da pandemia, porque eu tinha tentado há uns anos atrás e tinha dado errado, porque ela tem toda uma Eu vi você técnica, contando ela nos tem uma stories. técnica, você tem que ter aquele cuidado diário, né? Às vezes dá uns desequilíbrios, porque ali você está criando é um sistema ecológico fechado. Né? Então você tem algumas interferências, às vezes dependendo do tipo de comida, se tiver algum ovinho de mosca, pode dar mosca, não que a composteira dá mosca, mas ocorreu uma contaminação, então tem todo um processo. E para formar o composto, leva praticamente uns 60 dias, 2 meses, né? Então tem tudo isso. E aí essa elétrica eu comecei hoje a pesquisar. Só tem uma marca brasileira, o resto veio tudo de fora, e assim, é um valor, né, considerável. Mas ela tem composteira que faz em 24 horas o que a de minhoca faz em 60 dias. E uma outra, que é tecnologia brasileira, faz em 12 horas. Você bota em 12 horas, está pronto o seu composto para você botar na sua hortinha. Eu fiquei chocada. Nossa. E eu quero essa composteira. Agora Porque eu quero para mim. eu amo as minhas minhoquinhas, adoro, mas eu sou muito mais prática do que tudo. Então, quem Sim. me É, porque conhece, precisa de dedicação, né? Precisa dar um trabalho, né? Dada. E quem me conhece sabe, assim, eu sou da área ambiental, mas eu sou muito prática. Então, assim, se for uma coisa que para ser ambiental e que me faça ter muito trabalho, eu vou buscar outra alternativa, né? Eu não sou aquela, eu já fui a Zé Chata, mas hoje eu não sou, não. Eu quero minha vida prática. E talvez por isso que talvez a minha comunicação com sustentabilidade agrade muitas das pessoas, porque as pessoas ainda têm essa visão, às vezes, da sustentabilidade como uma coisa restrita a quem é da área ambiental, ou somente aquelas pessoas que são, a gente chama meio de jagatá, que moram em casa, no meio de uma Uma... fazenda. Eu moro num apartamento, né? Ou que é aquela coisa de quem não tem o que fazer
e vou abraçar a árvore e fazer as coisas, né? E não, minha vida é super corrida, eu moro em apartamento, tudo, e mesmo assim eu consigo ter hábitos, né? E também não gasto a mais por isso, pelo contrário, eu até economizo. Então acabou trazendo isso. Mas o que eu quis dizer do exemplo da composteira é que, assim, a tecnologia, ela está avançando para melhor. Então, isso desmistifica. Se as empresas de fora, tem empresa coreana que eu vi, americana, desenvolveram uma composteira dessa, e agora tem uma empresa, né, que é até de São Paulo, de Diadema, que eu vi, eu entrei em contato com eles aqui no Brasil, que está desenvolvendo uma composteira dessa, é porque é uma coisa que é realidade, as pessoas estão procurando isso, a sustentabilidade. E eu tenho um livro que eu gosto muito, nem peguei, tá lá em cima, que chama O Ambientalista Cético, né? Que ele é um dinamarquês. Na época que eu comprei esse livro, eu ainda fazia faculdade ainda, eu fazia um mestrado, quer dizer, eu fazia uma disciplina que eu dava aula na federal daqui, que era o estágio, né? E o meu professor era super. Hoje ele mora no meio da Amazônia, é aquele assim, bem jagatá mesmo. E aí ele ficou horrorizado, você não vai dar esse livro na aula, porque a perspectiva desse autor dinamarquês é completamente diferente, né? Ele fala que que pobreza é problema ambiental, que o que vai salvar é a educação e a tecnologia, e a economia, acabou. Não adianta ficar, ele falou, não adianta você ficar lá, a galera se fazer esse movimento, ficar na rua com bandeirinha, salve o planeta, pode até ocorrer como é a comoção, mas a ação em escala, a ação vai ocorrer se você começar a colocar as pessoas principais na política, que tenham esse pensamento de crescimento com a sustentabilidade, desenvolvimento, na verdade, com sustentabilidade, porque crescimento e desenvolvimento são diferentes, né? O desenvolver é qualidade, crescimento é só quantidade. Então, ter esse desenvolvimento sustentável, né? Esse que é o nome. E primeiro, outra coisa, além da política, a economia. Não adianta. Por isso que os 3 pilares da sustentabilidade é o econômico, ambiental e social. Não dá para tirar a economia. Não adianta eu chegar para uma pessoa que mora numa palafita, que ganha um salário mínimo, que mal consegue chegar em casa e falar, menina, vamos fazer coleta seletiva na sua casa, vamos fazer sustentabilidade. Ela está pensando em comer, gente. Ela está pensando no básico. O que vai pôr na mesa, né? O que vai pôr na mesa? Então, é um desafio para mim no doutorado, que eu estou querendo trabalhar com índice de sustentabilidade dentro de casa, e a orientadora que vai ficar comigo, ela foi da minha banca do oral, na seleção, e ela me questionou muito isso. Como você quer, porque é uma universidade federal, então ele olha muito social. E aí falou assim, sim, você está falando de sustentabilidade doméstica, está falando não sei o quê, e como isso vai se reproduzir para as pessoas de baixa renda? Esse Na vai ser um dos prática, no dia a desafios. dia, né? No dia a dia, né? E eu tento sempre puxar na economia, né? Quando eu dou uma dica, quando eu falo isso, ó, você podia estar comprando um produto industrializado, você está usando, às vezes, um vinagre que é 1/3 mais barato, entendeu? Ou uma outra coisa, que são coisas, claro que na tese eu vou ter que, né, contextualizar mais, mas é puxar na economia, e esse cara, ele fala isso bastante, né, é porque eu não sei falar muito o nome dele, que é um dinamarquês meio tenso aí, é Johnny, não sei o que lá, mas o nome do livro chama Ambientalista Cético. E aí ele fala muito desse negócio da economia, não adianta, se você não tem um país com uma política forte, uma economia forte, não adianta o país ser pobre. Se o país é pobre, não chega à sustentabilidade. Porque existe também uma... Olha, se eu tiver muito técnica, você me fala, viu? Porque eu tô... Não, tô adorando, por favor. É recente essas coisas, assim, até por causa do doutorado, Sim. então tá tudo aflorado na minha cabeça. Não, e eu acho que a gente tem que falar disso, sabe? Eu acho muito importante. E esse é o lugar de fala, eu quero que você fale mesmo, por favor. Pronto. E até ligado a isso, né? Como eu tive a oportunidade de ir para os países, né? Dinamarca, Suécia, Noruega. E de fato, né? Eu li esse livro, O Ambientalista Cético, foi em 2010. Ele é bem grossão. E eu fui para a Dinamarca, foi em 2018, se eu não me engano. Então foram 8 anos de diferença, mas tudo aquilo que eu vi no livro, assim, o jeito de pensar, eu comprei alguns livros do estilo de vida dinamarquês, sueco também, é aquilo mesmo. Eles construíram uma sociedade rica,
Hoje é rica, rica não só economicamente, rica principalmente na educação. Quando eu fui na Finlândia, eu fui no Museu da História da Finlândia, eu fiquei com vergonha de ser brasileira. Não porque eles são ricos, não porque eles são nórdicos, não, porque na década de 60 o país era pobre, as pessoas passavam fome, comiam tubarão estragado porque não tinham o que comer. Que hoje até um prato típico lá que diz que é horrível, mas virou prato típico, mas era o que eles comiam porque é o que tinha. Um país frio, com poucos recursos naturais, que sofreu guerra, porque teve invasão russa, teve invasão sueca, teve invasão de tudo quanto é lugar, e conseguiram hoje ser um dos países que vendem tecnologia e um país rico. Como eles conseguiram isso? Fazendo uma revolução educacional e política. Você imagina, a década de 60 era pobre. 60, vamos botar, pode até ser longe, mas não é tão longe para uma mudança Não, de não é, sociedade. imagina. De Não jeito é. nenhum. E país onde Não, as pessoas, e o índice de felicidade também é altíssimo, né? Então você vê que impacta em outras coisas, né? Na qualidade de vida, né? No bem-estar das isso. pessoas, E isso, reflete em países tudo. ricos. E às vezes, assim, isso aqui eu vou falar uma opinião minha, não tem nada de científico, pode ser até besteira o que eu tô falando. Mas às vezes eu acho que o Brasil tem tanto problema porque tem abundância de muita coisa. A gente tem abundância de tudo. A gente tem abundância de mão de obra, a gente tem abundância de recursos naturais, de água, de Água. tudo. De tudo. E aí parece que E, assim, é tudo muito fácil, aí ninguém dá valor. É igual e aqueles acha que meninos mimados. é, Que não exato, dá e valor. acha que não tem fim, que é inesgotável, né? Então, como tem abundância, o desperdício, também a gente é campeão em desperdício de comida, em desperdício Sim, de água. A exploração, né, empresas que exploram o solo, né, você vê o que aconteceu em Brumadinho, né, sim. porque empresas grandes exploram o meio ambiente, exploram a mão de obra, exploram as cidades em nome do lucro, né, porque acham que isso nunca vai ter fim, né, e tem fim, se a gente não cuidar, Sim. né, uma hora a gente vai sofrer, a gente já está sofrendo, né, você vê esse calor, essas mudanças Uhum. climáticas, né, muito bruscas, tudo isso é reflexo, né. É, com certeza, é super reflexo. E aí pronto, aí eu sei que quando eu vi essa realidade, casa tudo que o ambientalista cético falou, que educação, como diz a Finlândia, ele é referência hoje mundial em educação. E sabe qual é o segredo deles? Eu comprei um livro que fala liberdade. É a liberdade que eles dão para as crianças de brincar, de não ficar entulhando de coisas, né? E os pais, eles fazem questão que os pais participem de toda a educação da criança. Tudo é feito com os pais. Mas agora você pensa, como você vai aqui obrigar os pais a gerir se o pai tem 2 empregos, 3 empregos, trabalha final de semana para botar comida na mesa? Então, é muito complexo, é o que eu falei, é a visão do todo, é a visão sistêmica do todo. Não adianta só resolver um problema, eu tenho que pensar nas consequências e o que eu posso. Então, esse pilar da economia, né, a da educação e da tecnologia, hoje na sustentabilidade ela está muito evidente, né? Seja no caso da composteira elétrica hoje você vai no Eu amei saber. supermercado, nem me fala, eu também. Seja também hoje você vai no supermercado. Eu lembro que em 2009 eu desenhei uma máquina de reciclagem automática, só que eu não tive dinheiro nem pessoas certas para executar. E hoje, a ideia que eu tive em 2009, eu já vi fora do país e já está começando a chegar aqui no Brasil. Falei, rapaz, eu devia estar rica, eu Sério? devia estar milionária se eu tivesse alguém para executar a minha ideia. Tivesse achado um investidor. Pois é, e também era mais imatura também, não corri tanto atrás. Eu tentei o que era possível na época, tentei com o governo, na época eu era da Secretaria de Meio Ambiente, tentei na época de governo, nem olharam para minha cara. Mas enfim, essas máquinas hoje que você tem, de você colocar a garrafa lá para ir para reciclagem, ou você colocar já ela própria, você coloca ela automática de garrafa de vidro, que tem uma, acho que é da de cerveja, que você coloca, aí só paga o líquido, não paga o vidro. Porque o vidro, ele vai para reciclagem e é descontado, então é uma economia também. E tem de outros materiais. Eu tenho uma amiga que ela morava aqui no meu prédio, né? E hoje ela mora na Holanda. Já tem tempo que ela mora na Holanda, acho que uns 10 anos. E ela falando, uma vez quando ela faz vídeo, me manda de como é lá
Então, ela falando que lá ela compra muita água mineral, que assim, pode beber da torneira, mas ela acaba comprando água e outras coisas, suco. E quando ela vai no supermercado, ela leva todas as embalagens. A do suco, a da água, a do leite, que ela falou também que leva. Porque ela chega no supermercado, ela bota na máquina e aí recebe um cupom. E aí, quando ela vai comprar o leite e as coisas, ela só paga pelo líquido. Ela não paga pela embalagem, porque ela devolveu a embalagem. Ó, isso é economia. E aí a É certeza economia também. e há o retorno, né, da embalagem, você não Sim, está gerando tanto lixo, né, que isso é reutilizado. é. E uma outra coisa que ela Sensação. falou que eu achei fantástico, exemplo, lá tem a coleta seletiva, né? E aí ela mora em casa. E aí tem aqueles contêineres que ficam em casa, fora, né? E o governo, no caso lá, eles dão os sacos. Eu achei até estranho, né? Porque os sacos são biodegradáveis e tem os sacos, as cores, né? O saco do orgânico é laranja. Aí, né? Eles dão os sacos. E aí o que que acontece? Os contetores também, a prefeitura lá do bairro lá dela que dá. E aí tem o número da casa dela. E aí, quando o caminhão da coleta chega para pegar, eu não sei se, como ela, não soube explicar muito, como é que eles verificam. Mas se ela tiver feito a coleta seletiva errada, ela é notificada, porque no contentor tem o número da casa dela. Ela é notificada, Tem acho que é como uma identificar. advertência, não sei se é uma advertência depois multa, sei lá, ela é notificada. Por que que eu estou dizendo isso? Primeiro ponto que eu estou dizendo é que, assim, as pessoas às vezes acham que sempre, ou dos outros países, brasileiro é muito assim, né? Que sempre o outro é melhor que a gente. Né? Em alguns casos Uhum. sim, mas em outros não. Mas assim, tipo, é mostrar que as coisas funcionam lá fora, não porque o europeu é melhor que a gente, não que eles são mais inteligentes, não com isso, não, porque há fiscalização para tudo. Tudo. Claro que hoje, como a sociedade já tem um nível, né? Até de educação e de outras coisas maiores, muitas coisas eles pegam na surpresa. Tipo, não tem ninguém no metrô para te pegar o ticket no trem. Mas se ele te pegar e Uhum. você não tiver, minha filha, comprado, pense que a multa é grande, né? Então, exemplo, eu acho que foi na Suécia, alguma coisa assim. A bicicleta tem mais valor que o carro. Então, na hora que tinha um sinal, alguma coisa, a bicicleta sempre tem preferência. Tem alguém para fiscalizar? Não. Mas de vez em quando passa um guarda. Se o guarda vê, multa na hora. Então, às vezes, o que falta às vezes da gente é isso. Não que a gente é pior que eles, mas a gente acaba aprendendo pela dor. Se não vai pelo Sim. amor, né? Vai pela dor. Então, se tipo, tudo que é fiscalizado, ninguém faz. Cadê o radar de trânsito? A galera sabe que tem um radar, já breca ali para não passar. Tudo que a gente tem que é fiscalizado, as pessoas não fazem. Aí acaba que com a rotina, que a gente sabe, né? Aquela rotina, né? Que com o tempo, a pessoa já vai no piloto automático. Exemplo, aqui em Aracaju tem radar para tudo e é 60. É 60, né? O meu carro eu já programei lá na configuração para passar de 60 ele apitar. Talvez se ele não tivesse isso, o que ia acontecer? Eu ia sair igual a louca. E poderia ser. Eu nunca bati nesse carro, que eu nunca bati no outro, mas eu nunca bati nesse carro depois que plantou isso. Mas talvez eu poderia correr, acontecer um acidente, ou se caso eu batesse, ser uma coisa muito mais grave do que hoje. Mas por quê? Porque eu sei que tem fiscalização e eu não quero ficar recebendo multa, né? Sim. Então, e outras coisas também. Então, é muito ligado. E essa parte da sustentabilidade, que eu até estou me perdendo aqui na conversa, mas essa parte da sustentabilidade é isso. Assim, ainda é uma coisa muito incipiente, assim, muito depende da ação da pessoa. Não tem muito ainda o que fiscalizar. Então, depende do amor da pessoa pela causa. E Sim. deveria ser uma coisa muito mais institucionalizada. E meio que, né, vamos botar assim, meio que obrigada, porque isso aí vai trazer economia, evitar danos tanto para a pessoa como para a natureza em si. E quando eu pensei em trabalhar na organização, é que eu quis sair de uma ponta para ir para outra. Em vez de eu ficar só nessa parte macro, que era a secretaria, aquela coisa toda, eu comecei a perceber, até por causa de um aluno meu que disse, de administração, que disse que não teria uma empresa sustentável, porque se nem a casa dele ele conseguia, professora, como que eu vou ter uma empresa sustentável quando eu me formar, se nem minha casa eu consigo?
E aí foi isso que me despertou e eu quis fazer o caminho inverso, tentar educar, tentar mostrar às pessoas como elas poderiam ter esse olhar mais sustentável, seja evitando desperdício de alimento, seja evitando consumismo no dia a dia, que a organização ela ajuda nesse quesito, seja numa coleta seletiva, porque não é a primeira vez que eu depois de uma organização, me perguntam se eu organizo o lixo. Eu falei, organizo tudo categorizado. Isso aqui é para isso, isso aqui é para aquilo. Então, então, tudo isso é colocado. Então, eu só quis fazer o caminho inverso, é sair dali para ir na pontinha ali, porque uma coisa todo mundo tem, pelo menos era para ter todo mundo, né? Uma casa. Todo mundo tem uma casa, um local. Se é simples, se é sofisticado, não interessa, mas todo mundo tem uma casa. Gente, tem E faz muito perguntas? sentido, Coloquem. porque se a pessoa é capaz de fazer dentro, né? A gente começa dentro de casa, tudo, né? Então, se a gente consegue implementar dentro de casa, na nossa vida, no dia a dia, a gente é capaz de implementar em qualquer lugar, né? Então, se eu abrir uma empresa, a gente como organizer, se a gente consegue fazer na casa da gente, a gente consegue levar, ou pelo menos plantar uma sementinha na casa de cada cliente que a gente vai, né? De tipo, Uhum. olha, se você fizer assim, você vai economizar, se você fizer assim, você vai, né, contribuir para a gente ter um planeta mais saudável e, né, para a saúde de todo mundo, enfim. É dentro de casa que tudo começa, né? Isso. E quando a gente fala de sustentabilidade, não está falando só em proteger a natureza, falando em proteger as pessoas, né? E no livro, nesse livro, né, eu não falo de modo explícito porque eu não quis deixar ele teórico, né? Senão ia ser livro acadêmico. E eu queria ser um livro que fosse para qualquer pessoa mesmo. E eu tento trabalhar ele aos 3 pilares da sustentabilidade, né? O social, o ambiental e o econômico. E aí, né, ontem uma cliente estava conversando com ela e eu fui até elogiar e ela ficou tão feliz porque às vezes eu falei sobre sustentabilidade social e ela não estava entendendo assim muito inicialmente. Deixa eu só ler aqui. Estou assistindo a sua live, parabéns pela forma competente de abordar o assunto tão relevante. Obrigada, Regina, Lucena, obrigada mesmo. Então, estava conversando com ela e eu elogiando, porque eu fiquei lá uns 4 dias na casa dela e eu vi a preocupação que ela tem com os funcionários. É um apartamento muito grande, ela tem uns 4 funcionários que ficam praticamente ali quase todo dia, né? Cada um com a sua função, mas a preocupação do bem-estar dos funcionários, a preocupação de dividir as tarefas e fazer com que eles tenham hora para chegar, hora para sair, não se sobrecarregarem, né? E o cuidado mesmo, para você ter ideia, ela tem um grupo com os funcionários. Eu achei fantástico. Não, eu fui botar negócio, não, eu vou botar no grupo da gente. Grupo da gente. Falei, que legal, porque ela é a casa dela, tá querendo funcionar, já que ela tem vários funcionários. E aí eu fui elogiar ela, porque assim, a felicidade. Porque assim, quase todo momento que eu estava organizando, infelizmente ela não estava. Teve época que ela estava até viajando. E a felicidade das funcionárias era uma coisa assim, de estar ali trabalhando, né? Porque muito bem, a patrona estava lá, se elas quisessem fazer o circo ali, ou aproveitar para falar mal, ou falar alguma coisa, era o momento, né? Mas a felicidade delas trabalharem, sempre sorridentes, sempre prestativas e sempre falando bem. E aí eu fui comentar com ela, dar esse feedback, nossa, ela ficou muito feliz. E eu falei, isso é sustentabilidade social. Por quê? É você se preocupar com o bem-estar do outro, o bem-estar da natureza, o ambiental, o seu bem-estar econômico, mas o bem-estar das pessoas. E a sustentabilidade doméstica no âmbito social, no meu livro tem, se você for lá e no meio para o final, eu falo até de lei trabalhista, né? Claro que a lei vai mudando, né? Eu quis botar um geral, meu marido que ajudou, que é dessa área, né? Que eu fico até, a gente brinca, né? O pessoal aqui em Aracaju fala que a gente é o casal doméstico. Porque meu marido como é o rei das empregadas domésticas na área jurídica. Ele sempre está dando entrevista, falando sobre lei trabalhista de empregada doméstica, e eu só do treinamento das empregadas. Mas, então, eu coloquei isso mais para mostrar, porque eu falei, não adianta nada aquela pessoa que diz sustentável, que usa todos os produtos ecológicos sustentáveis, que tem o copo, que usa ecobag, que usa aquilo, mas explora a pessoa, explora os seus fornecedores, as pessoas, prestadores de serviço,
entendeu? Então, e é uma Não coisa assim, registra um funcionário, né? Às não vezes, não. registra. Isso. A gente que sempre está na casa das pessoas, a gente vê cada coisa assim, né? Que dá uma respirada e, né? E bora bola para frente. Então a gente vê muita coisa. E eu fui elogiar ela. Quando a gente tem que falar mal, a gente fala, né? Mas quando tem que elogiar, a gente elogia. E eu super elogiei. Ela ficou muito grata por isso. Mas é só um exemplo dentro da nossa casa, né? Se você tem uma casa muito grande, precisa de pessoas para colocar. Então, assim, se você não tem condição de manter isso, diminua. Diminua. A gente só, né, só pode ter um espaço gigante com um monte de coisa. Se você tem tempo para fazer isso, você tem condição de pagar para alguém fazer isso. Mas não como casas enormes que eu já vi com uma funcionária que a pessoa tinha que cozinhar, lavar, passar, limpar, deixar um brinco, ainda passear com o cachorro. E aí, quando eu chegava lá, a mulher queria me matar. Porque falava, vem essa menina para me dar mais. Aí eu pego o gabarito, vou, depois de organizar tudo, pego o gabarito. Olha, você vai usar o gabarito, não sei o que, ela olha pra minha cara e fala, você acha que eu tenho tempo de pegar um gabarito e botar na roupa? Minha filha, A se dobrar a eu roupa. dobrar, se eu enfiar no local, eu já tô no lucro, porque eu não tenho tempo nem de respirar. E aí a gente tem que falar com a cliente, falei, olha, vai ser difícil manter. Infelizmente não dá. E eu sempre olho os dois lados. Eu não tenho como dizer que vai e nem exigir que a funcionária vai. Eu já tive uma cliente que eu tive que falar, olha, você quer desse jeito? Que você quer manter desse jeito? Não, Pri, eu tô achando lindo, eu quero que fique assim. Eu falei, você só tem duas alternativas. Primeiro, você vai ter que desafogar a sua funcionária em alguma outra coisa para ela ter para conseguir deixar nesse mesmo nível. Ou você vai ter que me contratar sempre para eu vir aqui ficar fazendo. Porque Que não não é o tem ideal. como. Que não é o ideal, justamente. Eu falei, eu falo que o meu trabalho eu tento ser viúva negra. Eu mato meu cliente no primeiro dia porque eu quero que ele se vire sozinho. Sim, sim, sim. E não cumpro, né, com a Uhum. ligado, né? É a É, sustentabilidade, na verdade, né? É a gente ser isso. justo, correto com tudo, né? Em todos os âmbitos, né? Tem até uma frasezinha que fala, né? Socialmente justo, economicamente viável e ambientalmente correto. Então, é tipo um mantra para a gente entender um pouquinho da sustentabilidade. É claro que a sustentabilidade ela tem várias dimensões. Isso é só o pilar. A gente pode falar de sustentabilidade política, que é o que a gente estava falando, né, no início. Pode falar de sustentabilidade cultural, está ligada à educação, que a gente falou também, de sustentabilidade tecnológica, que é a composteira aí, são dimensões já academicamente já, né, transcritas, que também se colocam. Mas assim, a gente sempre fala dessas três porque são pilar. Não tem como não ter sustentabilidade se não pegar essas três. Né? Tem que sempre ter essas três. E o resto vai agregando ainda, até porque a gente está pensando, né, no sistêmico no todo. Então, é bem isso. Vamos lá ver, gente. Alguém tem dúvidas? Alguém quer falar alguma coisa? Ver perguntas? Eu tô aqui já querendo tomar conta da live. Aí. Tô aqui Acho que você rodando. respondeu algo. E eu não Acostumada. enxergo direito sem óculos. Então, e se eu fico de óculos para eu olhar, fica ruim. É uma coisa, É, ou eu eu, olho eu leio. eu uso óculos também. Eu tô sem óculos, mas como é perto, eu enxergo. Porque se eu boto óculos, o ring light reflete. Aí fica o Fica óculos. péssimo o reflexo. Aí eu sempre faço live sem óculos. Não que eu enxergue, mas é É, porque. pra não é. ficar feia na fita. Nossa, impossível você ficar com. Mas, Imagina. Pri, Não, diga. nossa, a gente pensando assim, né, em casa, em forma de cuidar da casa, né, eu vejo que ainda tem muito esse mito, né, de que ser sustentável é caro. Sim, existem produtos de limpeza que são mais caros do que o convencional, óbvio, né, porque eles têm embalagens é, especiais, que, né, alguns, por exemplo, que são plástico retirado do mar, outros são embalagens que são retornáveis, então, óbvio que vai ser mais caro do que um produto convencional. Mas eles, né, duram mais, eles ajudam, às vezes, por exemplo, um lava-roupa a preservar sua roupa por mais tempo, então você, né, paga um pouco mais, mas ele te ajuda a economizar em outras coisas, né?
Mas também tem a opção da pessoa fazer, né? Muita coisa em casa, né? Da forma que, vamos dizer, que as nossas avós faziam, né? Que Aham. também pode ser mais sustentável, né? Você pode falar um pouquinho disso? Posso. Antes vou dar um beijo aí pra Zeta, dona Zeta. Precisamos louco pra voltar pra São Paulo pra tomar umas com a Zeta. Bichinha animada. Então, isso é importante. Acho que o primeiro ponto a se falar é assim: você está querendo a sustentabilidade para quê? Qual o objetivo? É estético? É funcional? É prático? Então, qual é o objetivo? Então, eu falo que esse imagem não é caro quando você tem um objetivo definido. Não, meu objetivo de ser sustentável é porque eu quero ajudar o meio ambiente, fazer reciclagem, reaproveitamento. Se você quer fazer reaproveitamento, você pode pegar uma caixa de sapatos, usar como organizador, você mesmo fazendo origami. Eu tenho caixinha aqui que eu guardo coisa que eu fiz de origami, né, com papelão, com papel mais cartão. Você pode utilizar qualquer pote de papinha, pote de azeitona, você para guardar. Isso se o seu objetivo for esse. Se o seu objetivo na sustentabilidade é fazer trocas com um pensamento também estético, aí você vai gastar mais em alguns pontos, né? Exemplo, eu tenho meus potes de guardar mantimentos de plástico. Não, agora eu quero ser sustentável. Vou jogar tudo fora, vou doar e vou comprar potes de vidro com tampinha de madeira ou que não sei o quê. Vai ser mais caro. Por quê? Porque o pote de vidro ele é mais caro, a tampa de bambu é mais cara. Agora, esteticamente vai ficar lindo. Você vai deixar de ser sustentável por um motivo, não, porque você estava com potes que ainda utilizava. Até falando, a Tissu fala muito disso, né? A T2 Organiza, ela fala muito disso. A gente, para ser sustentável, precisa usar o que tem. Não precisa sair comprando loucamente. Mas, assim, se você quer como diz, o estético, aí pode ser que saia mais caro, sim. Ou exemplo, como você falou, tem hoje detergente, tem outras coisas. Eu, na minha casa, uso o detergente que é feito lá com plástico retirado do oceano. Mas eu não lavo sempre com ele. Ele é mais caro, vamos botar aí. Um detergente normal é quanto? Uns R$ 4, vamos botar aí, 3 e pouco, eu acho, se eu não me engano, que eu nem lembro. Faz tanto tempo que eu comprei, tipo, detergente de louça Também normal. não Acho que é sei. uns 3 e pouco, né? Acho que é uns 3 e pouco. Não tem O ideia. detergente que eu uso é 15. É uma diferença grande, gigante. Só que o que acontece? Eu uso para lavar louça sabão de coco. A pedra lá, passo com a buchinha sabão de coco. Mas tem o dispenser também do detergente. Por quê? Porque dependendo na hora que eu vou lavar, às vezes o sabão não lavou tão legal. Né? Aí eu uso esse. Ou eu vou ali lavar a mão, às vezes o sabão de coco resseca, eu vou lavar a mão ali rapidinho, eu uso esse. Ou eu vou fazer uma misturinha. Exemplo, eu vou fazer uma misturinha e eu preciso de detergente, tipo desengordurante que eu uso, que é vinagre e detergente. Eu preciso de um detergente, eu uso esse. Então, meu detergente dura pra caramba. Dura. Dura pra caramba. Eu demoro pra comprar. Então, esses R$ 15, se eu for diluindo, beleza. Outro exemplo, eu quis trocar desodorante, né? Eu não queria mais aqueles tipo Rexona, de spray aerosol. Um porque ficava minha roupa tudo amarela, branca assim. Outra porque é química pra caramba. Aquele frasco, apesar de reciclar, mas poucos locais reciclam. Aqui no Nordeste mesmo, difícil. Então eu quis eliminar. Aí comecei, né? Fiz pastinha, teste com pastinha, achei que ficava melecado. Aí depois fiz aqueles líquidos, testei uns 3 líquidos. Um me deu alergia, outro eu não gostei. Até que eu descobri, né? Até foi uma seguidora que me deu a dica de um desodorante cristal. Na hora que eu vi, era 60 e poucos reais o desodorante. Um negocinho desse tamanhozinho. É Eu vegano? falei, ele é vegano, porque é um mineral, né? Eu olhei e falei, caraca, R$ 60 esse desodorante. Porque eu estava com a mentalidade de que, sei lá, a cada 1 mês e meio, 2 meses, eu ia ter que comprar um negócio desse, né? Falei, Uhum. lascou, né? Pô, R$ 60 no desodorante. Fui investigar. Falei, não, eu não vou ter esse preconceito de início. Vamos investigar o que é. E aí eu descobri que esse desodorante, ele dura 2 anos. E aí eu fui botar no papel. Ah, Dois sai muito anos barato. sai mais barato do que os Rexona da vida que eu usava.
durante 2 anos. Saía mais barato. Com Então, o que que certeza. acontece? Então, aquele, às vezes, o barato, o caro, você tem que fazer o custo-benefício, se Sim. realmente é mais caro mesmo. E outra, ele só vem uma basezinha de plástico, né, um negocinho, e a pedra. E eu tô adorando, não tive alergia, não tive nada, tô adorando. E aí, o que que acontece? Eu descobri que ele ainda vende só o refil, só a pedra. Depois é só encaixar, não precisa nem descartar. Aqui ainda não Olha. vende essa pedra, mas eu acho que pela internet eu consigo achar. E ainda tem isso, entendeu? Então vai depender do que você quer. Exemplo, tempero eu guardo em potinho de, como diz, em potinho de papinha, papinha, coisa. Mas se eu quiser, eu vejo na internet vendendo aqueles kits de potes de bambu, que não sei o que faz isso. É mais caro. Aí eu vou lá olhar o estético, entendeu? No meu caso, eu sou louca para aqueles pó de bambu e eu quero, um dia eu vou comprar. Mas aí eu descobri, eu adoro fazer jantar aqui em casa, quem me sabe faz, que às vezes eu cozinho. E aí eu gosto de botar velinha cheirosa. E aí eu descobri um pote de vidro que é a mesma pó, é o mesmo vidro, mesma tampa que vem a tal da vela. Aí toda Ó, vez que eu vou no supermercado, eu compro um, porque assim, eu uso, sei lá, um por mês. Aí eu boto lá, opa, já tem um pote de tempero. Porque eu ia ter que comprar vela de qualquer jeito, eu comprava de outro sim. modelo, né? Então, aí eu já tô juntando meus potinhos de tempero dos potes de vela. Daqui uns anos eu vou ter já meu conjunto completo. Mas eu acho que é isso, né? Assim, a gente ter esse olhar do que eu posso reaproveitar, ou isso aqui, o que eu posso fazer com isso para não ter que isso ir para o lixo, né? E para eu não ter Sim, que comprar uma outra coisa, né? Dar novas funções, né? Para as coisas que a gente já tem, né? Nossa, e eu tô amando essa live que eu já descobri a composteira elétrica e agora esse desodorante. Não, você sabe que eu nunca tive composteira, porque eu viajo muito. Eu moro em São Paulo, mas sim. a minha família é de Minas, então a gente está sempre viajando. E aí eu pensava, as minhocas vão morrer. Eu sempre tive essa coisa. Não, morre Aqui, não. como minhocas, às vezes, agora na pandemia, então, para minha filha poder brincar com os primos, né, não ficar tão sozinha, a gente ficou 2 meses direto fora. E aí eu sempre tive essa neura, que tipo, se eu tiver uma composteira, eu não estou produzindo lixo, as minhocas vão morrer de fome, né? E aí a hora que você falou elétrica, eu falei, gente, isso é muito É. incrível. Mas a composteira de minhoca, você pode viajar geralmente 2 meses, você pode deixar ela sem nada. Porque Tem nada, mas elas comem o quê? porque assim, exemplo, você deixou ela cheia e viajou, né? Você estava usando, deixou ela cheia. Porque se a compostagem demora em torno de 2 meses, é justamente o tempo. Porque quando você chegar, só vai ter o humus de minhoca que você vai usar na planta. Aí depois você vai enchendo de novo, né? Agora, o da Entendi. elétrica você fica mais tranquilo, né? Porque você só liga ela quando utilizar, né? É. Utilizou, desliga e depois, quando voltar de viagem, liga de novo. Então, tem Nossa, mas essa eu achava que vantagem. as minhocas morriam. Eu Não, é achava que claro, se elas você não passa podiam seis ficar meses muito fora, tempo. aí tudo bem, né? Assim. Mas 2 meses dá. 2 meses dá. Ai, Olha, eu tenho um amigo que mudou do Brasil e ele me ofereceu, falou, você quer ficar na minha composteira? Que ele tava doando um monte de coisa. Eu falei, não, porque Aham. a única coisa que eu pensei, eu Oh, fico viajando, elas vão morrer. é. Olha, tá vendo? Ó, Mas tem aí gente. a diferença é o que eu falei da estética, né? Você tem que olhar Uhum. se você quer estética ou você quer o reaproveitar. Outro lado é a praticidade que você vai ter. Então, exemplo, isso eu estou falando desse mito de que é mais caro. Isso vai depender das suas escolhas, qual a escolha que você quer fazer para chegar nesse objetivo, né? É uma E de fazer sustentabilidade conta também, né? e de Igual você fazer fez com o conta. desodorante, de Sim, comparar sim. lápis, né? Isso, e aí o que acontece? Aí eu ia falar de outra coisa. Vixe, deu um branco agora. Ah, da composteira. A composteira mesmo. A composteira que você for comprar, a marca mais top daquela de plástico, ela custa uns R$ 500, que é a composteira da Ume. Mas você pode, se você não quiser, você pode fazer a sua composteira em casa com aqueles latões de manteiga grande, aqueles né, industriais. Você pode fazer, você com os pads lá na padaria, não sei o quê, para juntar, você pode fazer. Aí vai depender da estética que você quer, se você quer aquela bonitinha, ou você se vira mesmo com aquela. Então, sustentabilidade tem para todos os níveis. Sociais, econômicos, vai depender de como você quer visualizar aquilo e a praticidade. Agora, aí vamos botar que a mais top da composteira de minhoca é R$ 500. A composteira elétrica, eu pesquisei hoje, a de 2 litros custa R$ 3.000.
E a de 5 litros, que eles falam que é mais para industrial, entendeu? Coisa mais que é Uhum. para empresa, custa quase 6 mil reais, 5.800 e pouco. É É um uma diferença investimento alto, né? grande, é um investimento Sim. grande. Então, botar aí 3 mil reais. Aí vai depender de quanto você está disposto a gastar, da sua praticidade, se você não quer mesmo. E eu conheço gente que não quer ter minhoca, não porque acha que é trabalhoso, é porque diz que tem Nojo. nojo de minhoca. Que não consegue, Uhum. porque não é só minhoca que tem, não, viu? Minha filha, você Não? tem. Tem. Você não tem a noção de quantidade de bicho que tem ali, não. Mas é bichos que É? não te fazem mal, não te fazem mal. Porque a minhoca, ela é como se fosse a rainha da composteira. Mas existe, é porque eu não sei o nome agora, a bióloga aqui não estava sabendo o nome, não. Mas tem um Uhum. que eu me assustei. Que só tem, acho que só tem um dentro da minha composteira, um. Mas é todos que contribuem para que o composto seja feito. Mas o bicho é igual uma barata. Mas não é barata, não é. Não é. Mas, Parece, mas não menina, é. parece. Na hora que eu passo o ancinho, menina, que a bicha vem. Eu me arrepio, aí ela entra lá dentro. Aí eu falo, e o povo com medo de minhoca, minhoquinha danada. E tem os outros pequenininhos, tem caramujo. Minha filha tem ali, é uma fauna riquíssima, uma fauna riquíssima. Mas essa que É um parece barata, ecossistema. só em falar eu me arrepio todo. E olha que eu Ô, estudei Pri, barata na faculdade. tem gente que fala também que tem nojo, tem gente que fala a questão do cheiro, que tem medo de dar mau cheiro. Dá Não algum dá, cheiro? zero. Deu cheiro quando eu errei há alguns anos atrás. Porque Uhum. o que faz o macete da composteira é a serragem. Antigamente, há Hum. uns 5 anos atrás, quando eu comprei a minha, não era como hoje, todo mundo falando. E aí, o que acontece? Me falaram que era folha seca, era cinza. Aí, o que acontecia? A louca aqui fazia, uma vez por semana, eu ia com meu marido, andando pela rua e com um saco, pegando folha seca das árvores. E pegava, meu marido assinava jornal, e pegava o jornal e queimava. A casa ficava, né, incensada de jornal queimado, porque eu estava fazendo as cinzas. Deu merda. A bicha deu bicho. Tipo aqueles bichos de lixo. Deu bicho, deu cheiro. Deu aquelas mosquinhas voadoras. Foi uma desgraceira. Meu marido, desativa isso. Pelo amor de Deus, que eu não tenho coragem de chamar alguém aqui em casa. Porque vai ficar os bichos rodando. Enfim, com muito pesar, né? Tive que desativar. Aí agora tem conhecimento, tem YouTube, tem tudo, né? E aí eu fiz a composteira. Mas mesmo assim, no início começou a dar errado. Porque a pessoa aqui com É. canguinhagem no Nordeste é assim, pão duro. A pessoa com Ah, canguinhagem aqui não quis comprar serragem, quis ficar reaproveitando aquelas palhas que vem em presente, que é as palhas meio assim. uhum. Não quis comprar serragem. Aí tinha um monte aqui que eu guardava. Falei, no dia que eu tiver composteira, eu tenho aqui. Aí quis aproveitar essas pestes dessas palhas. Menina, não começou a dar bom não o negócio. Aí Deu começou a ruim. ficar muito úmida. Aí eu comecei a ficar desesperada. Aí ligava pro cara que me vendeu as minhocas, que é do interior, que pelo amor de Deus, eu não posso perder minhas minhocas. E aí eu comecei a pesquisar, estudar. E aí eu falei, não, tem que comprar serragem. Aí que todo mundo fala, tem que ser serragem. Aí eu comprei aquela serragem de hamster, que vem um pacote desse tamanho prensado, que é 10 reais, mais dura. E aí o macete botou a comida, você corta ela, né? Eu te conto, tomo vitamina de banana todo dia. Eu pego a banana com a tesourinha que eu já tenho ali do lado, pá. Botou um montinho, joga a serragem. Pronto, depois que eu fiz isso, minha filha, só alegria. Não dá cheiro, não dá bicho, não dá nada. E aí, por que dá cheiro? Porque começa a ter problema de umidade. E aí começa a ficar muito úmido dentro da composteira e forma, às vezes, um líquido, e aí ela começa a apodrecer a comida. Aí por isso que dá o cheiro. E quando você bota serragem, ela começa a regular a umidade. E aí, com o tempo, você vai vendo que a serragem ela vai ficando até úmida, ela chupa essa umidade. E aí não deixa que aquela resto de comida que está ali apodreça. Ela protege. E protege de bichos, de tudo. Eu sei que assim, depois que eu botei a serragem, minha vida, minha amizade com a composteira se restabeleceu. Hoje somos amigas irmãs. E hoje eu amo elas. Mas, se eu puder ser mais prática com a elétrica, Vou futuramente, minha investir. filha, minhoquinhas, eu te amo, mas vocês vão para outro lugar. Porque eu sou muito mais prática do que tudo. Enfim, eu sei que essa é a minha história com a composteira.
Alguém que já falou, eu acabei de dizer, a hora que você falou da barata, que parece uma baratinha. Alguém falou desistir de ter uma composteira aqui Não, nesse gente, minuto. para! Mas a bichinha, olha, eu falei isso. Tadinha, já era pra ter falado pra incentivar, ainda falei pra sacanear. No dia que eu tirar, que eu achar, porque ela fica escondida. Essa, tipo, eu tenho a composta, já tem uns. Eu voltei, né? Já tem uns 8, 10 meses, vou botar aí. Eu vi ela só uma vez, quando eu fui tirar agora o composto. Não, 10 meses. Ah, não 5 meses. Eu fui tirar um composto, aí acho que eu bati sem querer o ancinho perto dela. Eu vi, ela era inexistente. Ela se esconde, ela tem mais medo de mim do que eu dela. Então não se preocupe, ela não voa, ela não voa, ela não vai na sua cara, ela vai se esconder, ela vai fazer de tudo pra se esconder. Mas na hora foi um choque, na hora assim, mas a bichinha é inofensiva, não se preocupe. E você não Eu vai fico enfiar a mão na na dela. composteira, você vai ficar com Sim. o ancinho, né? Então ninguém se meleca não com composteira, não. Mas é assim, é uma satisfação quando você pega o humus, né? Nossa senhora, era um troféu aquilo ali. Eu até postei uma foto. É um troféu. Poxa, caraca, aquilo ali era resto de comida e agora é alimento para minha planta. E você vê o Sim. resto de comida virando uma terra preta, que é a terra saudável, né? Um saudável para você fazer jardinagem, essas coisas. Não, assim, é uma transformação. É ali você vê a biologia na prática, você vê a natureza, como ocorre, né? A natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Você vê a lei de Lavoisier ali na prática. É muito legal mesmo. E pensar que você reduziu, né, a quantidade de coisa, de resíduo, né, que vai pro lixo. Uhum. Ah, com certeza. Ah, uma vantagem da composteira elétrica. Porque Ah, dando aula de compostagem aqui hoje. ah, A composteira de minhoca, o que acontece? Você não pode colocar tudo. Você não coloca sim. carne, nenhum tipo de carne, osso, nada. Você não pode colocar laticínios. Você não pode colocar fruta cítrica. Temperinho tipo aquele assim, alho, cebola, resto, né, que tenha salsa, coentro, que é forte, também não pode. Farelo de assim, pão, trigo, também não é legal colocar. Aí você vai falar, não bota nada, né? Também aquela resto de comida que é temperado também não é legal botar. Então, assim, na verdade, a composteira, ela bota mais o quê? Casca de verdura, Tá. casca de fruta sem ser cítrico, né? Uhum. Hortaliças, né? Tirando essas fortes, né? Hortaliça, pó de café, casca de ovo. Às vezes eu coloco um resto de alimento que não é que não pode, assim, eles não recomendam botar muito, porque como Uhum. o processo de compostagem é lento, se você coloca muita comida processada, muita comida temperada, você pode acelerar esse apodrecimento e aí pode dar um cheiro, entendeu? Então, por isso que eles pedem para evitar. Aí, a vantagem da composteira elétrica, você bota tudo. A única coisa Tudo. que eles pedem para não colocar é osso, osso de boi, mas acho que osso de galinha pode, se eu não me engano, que é mais molinho, né? Osso de carne dura, né? Boi, essas coisas. Deixa eu ver mais o que. Às vezes guardanapo, porque eles não. Assim, diz que botar mais com moderação. Pouquíssimas coisas, o resto pode tudo. Aí eu gostei disso, porque por Uhum. mais que eu tenha compostagem, eu tenho lixo orgânico que vai Sim. para aterro. Porque eu não como carne, mas meu marido come. Então esse resto de carne, um restinho de comida, às vezes que fica, tempero, essas coisas, acaba indo, né, para o lixo orgânico normal. Então eu gostei da composteira elétrica muito por isso também, não só pela praticidade, mas que aí eu consigo realmente reduzir mais Sim. o meu lixo, né? Aí pode Então, pôr pão, alguma coisa que tenha tudo, laticínio, pode pôr tudo. nela. Ah, o Nossa, cara que falou encaixe. até sopa. O cara falou até sopa. Oi? Tá lá descrito. Aí ele Gente. falou, mas quando é líquido, aí ele pede pra botar outro negócio lá pra não ficar tão, né? Mas pode botar tudo. Tudo, tudo, tudo. Uhum. Então, isso abre um leque, né, de possibilidades, assim. Eu sou super fã. Mandei um Nossa. e-mail, mandei uma mensagem lá, não quer fazer uma parceria, não? Ai, seria uma, hein? Mas, nossa, eu já tô aqui pensando, acho que você pode fazer um post aí no seu blog também, contando as suas descobertas, né? E falando dela, que É... Não, eu é bem quero fazer o da composteira, até adicionar um módulo depois no curso, para contar, né? Porque às vezes muitas pessoas têm que. Eu não consegui assim. ainda, mas eu vou, tá anotadinho. Quando der, eu Chega faço. lá, chega Chego lá. lá. Aí tem que conseguir essa parceria aí também, seria bom, né? Porque aí você testa, Não, eu você falei com pode visitar. eles.
experiência, né? Isso que eu posso comparar, porque eu tenho a coisa, eu fico com as duas para comparar até um pouquinho, né? Como é isso, eu achei bem legal. Oi, Fê! Boa noite, da Blossom, Flores de Açúcar. Era PO aí, ó, Fernanda Sampaio de Salvador, era PO. Aí hoje ela é É. a Blossom, faz cada bolo. Maravilhoso. Ah, é? Ela Adoro. já mandou para Aracaju. Ah, é? O marido dela trabalha aqui no Sergipe, às vezes, né, quando ela manda umas coisas aí por ele. É, a gente tem 5 minutos. Eu queria que você falasse, assim, tipo, Viu? alguém que não tem nenhum hábito sustentável hoje em casa, né? Uma pessoa que compra tudo convencional no mercado, com Sim. embalagem plástica, não tem nem esse pensamento de, tipo, como que eu escolho? Existe possibilidade, né? Como que essa pessoa, como que você falaria para essa pessoa que ela pode como começar, né? A ter um pensamento diferente, a buscar outras opções, né? Por onde Uhum. começar, né? Porque eu acho que também a gente é muito importante a gente pensar que o pouco que a gente faz já é alguma coisa, Sim, né? sim, A gente não precisa falar assim, claro. não, para ser sustentável você não pode produzir lixo nenhum, tem que ser lixo zero, não pode comprar nada de plástico, isso não existe, isso não é Olha, real, né? Zi, antes, mesmo que passe, porque eu sei que o Instagram agora não cai, mas eu preciso falar uma coisa que é muito importante, muito. Que você falou é lixo zero. Eu, a vida toda, em várias lives, em várias coisas, eu falava até mal, não é mal, né, com uma crítica sobre o lixo zero. Porque não tem como. E aí eu fui fazer o curso para ser consultora do Instituto Lixo Zero. Gente, não tem nada a ver Uhum. com isso que a gente fala de ser lixo zero. Sabe o que é o lixo zero para o Instituto? É você Ah, desviar do aterro. Para eles, uma empresa, tudo lixo zero, é aquela que consegue desviar até 90% dos seus resíduos do aterro. Então, se você leva para reciclagem, se você faz compostagem, isso é lixo zero. isso é. Mas se 10% você não dá, quer dizer, um isopor que naquela região sua não recicla, ou aquele orgânico que as minhocas não comem, mas se aquilo Uhum. ali for, você deixa. Eu fiz todo o relatório aqui na minha casa. E para vocês verem a dificuldade, mesmo com tudo que eu faço aqui, um relatório foi de quase 30 páginas, que eu fiz com tudo que eu faço aqui na minha casa, então foi coisa pra caramba. E eu não consegui ser 90%. Eu fui É. 70%, eu fui 70%, eu desviei 70% de tudo que eu consumo de resíduo do aterro. E eu fiquei toda triste. Amanhã eu tenho até mentoria com eles. Eu tava toda triste. E eles falaram: minha filha, você foi bem demais. Pois Porque a é. casa é muito difícil. Empresa, Sim. porque a empresa a pessoa não mora na empresa, ela vai ali, papou e vai embora. Então é mais fácil, porque é muito Uhum. mais reciclado, né? E justamente quando eu vi a composteira elétrica, eu falei, poxa, eu posso conseguir chegar nos 80. É minha chance. Eu me acho que eu quero chegar nesses 90 de qualquer jeito. Mas enfim, eu É queria minha chance colocar de isso gabaritar. de gabaritar. Mas eu só queria colocar isso porque às vezes assim, eu falo, eu que sou da área, eu tinha uma noção de lixo zero, que é tipo a pessoa não podia produzir lixo, porque eu vejo Não às vezes no produzir. Instagram blogueiras que fica, eu vivi 2 anos e os únicos resíduos dela eram 2 potes. Eu vi recentemente, era Uhum. um ano lá que eu não produzi nenhum lixo, eram 2 potes. Eu falei, gente, que a pessoa vive como? Que ficou um mês comendo melancia para não gerar resíduo. Eu falei, isso não é viável. É bonito no Instagram, é bonito no blog, é instagramável, mas não é É. realidade, gente. Então E eu afasta as sempre falo pessoas, né? Porque a pessoa que pensa, eu acha que é nunca vou radicalismo. conseguir. Aí a pessoa pensa, eu nunca vou conseguir ser sustentável, porque eu não vou conseguir viver sem produzir lixo. A pessoa pensa, eu nem quero saber disso, né? Isso não é para mim, né? Em vez de ajudar, às vezes atrapalha. Então, Exato. o que eu tento fazer é tornar as coisas mais leves, mais práticas e viáveis. Porque, assim, se você ficar nessa noia aí, meu irmão, não vai sair do lugar. Não vai. Então, eu sempre falo que eu prefiro 100 pessoas que fazem duas pouquinhas coisas em casa do que 10 radicais. Porque, voltando lá para o cara lá do ambientalista cético, ele fala da educação do coletivo. Lá na Dinamarca e esses países outros só conseguiram chegar no nível que eles estão hoje porque toda a sociedade se mobilizou. E não adianta eu querer radicalizar só para aquele grupinho se mobilizar e o resto ficar só no desejo de um dia fazer.
porque acha que não é viável para ele. Entendeu? Então, quem está começando agora, voltando à sua pergunta, quem está começando agora, uma sugestão, assim, né? Puxando meu saco, né, para mim mesmo. Se você quiser se aprofundar em tudo de sustentabilidade para abrir a cabeça, eu dou um curso sobre isso. Não é um curso que vai de prática, assim, você pega isso, faz aquilo. Não, porque isso aqui tem no meu livro. E no meu curso eu dou o livro. Ele digital, né? Eu dou ele. Mas, assim, é a pessoa entender por que ela precisa. Qual é a consequência para a casa dela, para ela, para a sociedade e para o todo, economicamente, socialmente, ambientalmente, ela ter uma mudança de mente, uma mudança de atitude mais sustentável, né? Então, eu falo assim que eu brinco que esse curso meu é como se fosse uma condensação dos melhores momentos de tudo que eu aprendi na minha vida toda, só que de uma forma bem didática, né? Sem muito teologizar tanto. Mas, então é isso, mais na sua casa é você começar a perceber quais os tipos de embalagem que você tá botando dentro da sua casa, né? Hoje, quando eu compro, eu penso muito na embalagem. Eu olho para a embalagem. O que me atrai hoje, às vezes, nem o conteúdo, é a embalagem. Meu marido fica até brincando. Rapaz, essa embalagem aqui vale a pena, porque eu posso usar para isso, eu posso fazer aquilo, né? E justamente, você não precisa comprar tudo. Você pode fazer tudo, muita coisa, né? Eu faço produto de limpeza, que na verdade, hoje não sou eu que faço. Quem faz é minha funcionária, né? Não vou... Quando eu faço produto hoje é mais em live do que em casa, porque hoje ela faz... E ela faz, é tão prática, ela faz, que é muito fácil, não tem nada complexo. Ela falou que faz na casa dela, já ensinou para a irmã dela, já fez. E pessoas de baixa renda que estão trazendo produtos de limpeza para a casa delas mais sustentáveis, menos tóxicos e estão fazendo economia, né? Então é o exemplo que eu quero, quando chegar na minha orientadora, empurrar a goela dentro, para ela entender que ela tá achando que sustentabilidade do jeito que eu estou falando é só para rico. Eu falei, não, mulher, não é não. Mas em si, você começar a pensar nas escolhas que você faz, no que você compra, pensar, né, na organização em si. Realmente, você precisa daquilo, né? Se você começar a organizar a sua casa, você vai organizar a sua despensa, você categorizar lá, o que eu utilizo de enlatado, o que eu utilizo de conserva, o que eu utilizo de farináceo, começar a organizar e você começar a visualizar realmente o que você precisa, para não chegar no supermercado igual um desesperado, sair comprando tudo que vê na frente, e aí sair enxotando lá, aí só vai o quê? Consumir aquilo que está na frente, o resto lá vai ficando estragando, passa a validade, aquela coisa toda. Dentro do seu armário, você também conseguir visualizar tudo que tem para você começar a perceber o que realmente precisa, né? Exemplo, no meu caso, né? Eu não sou muito de consumir. A última roupa que eu comprei foi ano passado. Mas assim, eu investi, eu fiz a organização, claro, mas eu investi aquela profissional de imagem e estilo. Poxa, aquilo ali foi o investimento mais bacana que eu fiz. Porque eu comecei a entender aquilo que fica bem em mim, aquilo que me valoriza, aquilo que realmente eu preciso. Então, hoje não tem vendedor que passa a perna em mim mais. Que de chegar na loja, tá lindo! Porque tudo sempre tá lindo, né? Sempre tá lindo. Sempre tá lindo. Então, assim, essa cor é do momento, essa cor tá na minha paleta de cores, não tá? Tchau. E daí que é do momento, né? Que aí pode ser a cor do ano, da Pantone, eu não tô nem aí. Tá na minha paleta, eu preciso, tá lá visível na minha organização. Eu tô precisando daquela cor, porque a organização cria essas categorias. Então, quando você olha o todo, eu sei, ó, eu tenho muita roupa preta, eu tenho muita roupa branca, pô, roupa colorida eu tô precisando investir mais. Então, na hora que se eu for comprar alguma coisa, ou eu aproveitar um momento ali na hora, uma promoção, alguma coisa, eu vou assertivamente escolher aquilo que realmente preciso. Então, eu acho que é mais isso, é essa reflexão, né? E aí, aos poucos, vai mudando alguns hábitos, né? Trocar uma bucha de plástico, uma esponja mais natural, ou até a Acura lançou, tô esperando chegar aqui, que é igual a bucha normal de plástico, só que ela é biodegradável. Já é uma tecnologia. Tô louca para chegar, mulher. Ela é de coco, fibra de coco, aquela parte áspera. E o outro é um negócio lá, que eu esqueci agora o nome, que também é biodegradável, derivado de alguma planta lá. E é igualzinho aquelas. Porque, exemplo, aqui eu uso bucha, a vegetal.
Mas minha funcionária já me falou que, assim, ela usa, mas ela não ama, não. Ela usa, acostumou, eu já acostumei, mas assim, ela falou, se você me perguntar se eu prefiro a outra, eu prefiro, mas eu uso. Então, e eu sei que muitas pessoas também não falam, mas também, às vezes, a outra gostava mais. Mas usam por um propósito, que é o meu caso, eu uso por um propósito. Mas a outra, Sim. em alguns momentos, parecia mais legal. E aí a Acura percebeu isso e conseguiu desenvolver uma. Então, é o que eu falo, é a tecnologia, E praticidade, será para que deixar... essa biodegradável da Acora, só que não risca? Porque o que eu gosto da vegetal também, que eu uso vegetal, é que tipo, você pega uma Aham. coisa de inox, uma panela de cerâmica, ela não danifica, né? Porque ela não risca. Sim, Tem... segundo eles, não. Eu te mando o post deles, né? Se quiser depois compartilhar. Eu Eu quero. tô esperando chegar. Eles me mandaram protestar. Tô ansiosa, porque aí, respeitando a opinião da minha funcionária, que já que ela que lava muito mais louça do que eu, aí, se caso ela gostar mais dessa, não que ela não use a outra, mas se ela gostar mais, eu troco É por uma essa, né? opção. É uma opção. Então, Acho que hoje o é isso, mercado tá dando várias opções. é isso, a gente buscar opções, né? De começar a questionar. E essa questão da embalagem também, acho que tem também a não necessidade da embalagem, né? Por exemplo, eu vejo muita gente, muitos mercados, né? Às vezes tem lá um brócolis no isopor com plástico filme. Qual que é a necessidade, né? Se você vai à feira, você pode só comprar o brócolis, não tem necessidade do isopor e do plástico filme, que é de uso único aquilo, né? Vai pro É, lixo e não tem como ser reciclável. Então, assim, é questionar também esse tipo de qual é a necessidade, né? Não tem necessidade, então não sim, compra. Sem a verdade. embalagem, né? Nem me fale Isso que eu é passo um importante. aperto às vezes, porque tem coisas que eu gosto de comer que eu não acho aqui, que vem de fora, né? Que eu não acho sem ser embalado. E eu fico pé da vida. Então é complicado isso. Aí assim, eles começam, né, a alegar que é vigilância sanitária, que é isso, aquilo outro. Que quando assim é produzido na própria região e o produtor leva, aí é mais fácil não ter, tipo, o batata que a gente vê, né, às vezes vem naqueles sacos grandes. Mas quando às vezes esses produtos que vêm de fora, exemplo, aspargos aqui vende, nunca vai vir fora, porque vem do sul do país ou de outro país. E aí, nesse transporte, tem que ter uma embalagem, né? Ah, mas por que a embalagem não é biodegradável? Ah, porque para eles terem uma embalagem biodegradável ainda hoje é muito mais caro. Então, vai Claro. encarecer, aí fica inviável. Então, tem muito. Exemplo, sorvete. Antigamente, sorvete era com aquele palitinho de papel. Quer dizer, a colherzinha de papel. Oh, papel não, Exatamente. de madeira, de madeira. Aquela Pauzinho, né? madeirinha. Os pauzinhos de madeira. Rapaz, eu não vejo uma, só se for aquelas de bairro mesmo, mas sorveterias que eu ando por aqui eu não vejo nenhuma. Tudo é aquela peste daquela colher de plástico. Hoje eu levo a minha de bambu, só que o problema é que eu não posso experimentar nada, né? Porque se eu Sim, quero experimentar esse sabor, eu não posso botar minha colher e depois botar de novo. Eles não deixam. sim. Aí também não é higiênico. Para eu experimentar, eu tenho que usar aquela perna, aquela colherzinha de plástico. Aí muitas vezes eu nem experimento, eu vou sempre no mesmo, que eu já sei que é bom. Uhum. Mas eu fui perguntar uma vez, e aí, por que que não usa? Eles falaram, porque é inviável financeiramente. Porque é muito mais caro. E aí eu fico, quando eu era criança não era mais caro. Porque só usava essas. Por que que será que agora é mais caro? Porque o plástico se popularizou? Porque é mais barato extrair petróleo? Não sei. Porque na minha época, quando não existia essas de plástico, todo mundo, Não até o tinha carinha nada. que vendia na rua, era daquela de madeira. E hoje não é mais. E outros países, né, que eu já visitei, mais sustentáveis, tudo é de papel, ou é de madeirinha, ou é de bambu. Às vezes não tem nem Que bom. floresta daquilo, mas eles conseguem, né? Aí tem, assim, não sei se é incentivo fiscal para as empresas, né, do governo, para Pode ser. trocar. Então, assim, aí é uma coisa muito mais complexa. Mas são coisas do Sim. nosso dia a dia que a gente, às vezes, pode se questionar, pelo menos. Se você se questiona, você já está dando um avanço. E é isso que no meu Sim. curso eu tento trazer. Não é só falar, mas é o questionar. Eu faço várias práticas, né? Que eu peço para as pessoas fazerem as práticas, mas para se questionar, porque o não ser sustentável é tão comum que quando a gente fala do sustentável parece um bicho de sete cabeças. Mas na verdade não é. Se você conversar do que eu estou falando aqui com você, muitas coisas com sua avó, para ela era uma coisa que ela já fazia quando era criança. Muitas coisas que era uma coisa natural.
Quando eu lembro da minha infância, eu já consigo recordar como essa do sorvete, de outras coisas. Imagine antigamente. Então, as gerações hoje, elas não sabem o que é isso, porque o poluir ficou muito comum, ficou muito fácil, muito, né? Então, Às vezes eu tento, eu tento vai fazer um caminho desconstruir de um volta pouquinho isso. mesmo, né? E tentar desconstruir. E quando a gente fala fazer caminho de volta, tem que também refletir que não é voltar para o não Vai dar da progresso. pedra, Vai dar da sim. pedra não progresso, né? Porque às vezes quando a gente fala voltar, Ave Maria, eu já recebi questionamento assim, a sociedade evoluiu tanto e agora você está querendo voltar para tempos passados. Eu falei, não, é voltar ao pensar, tentar voltar um pensamento, né? Mas é justamente por isso que eu comecei a ficar falando de tecnologia desde o início. É mostrar que como a gente tem hoje recurso tecnológico, a gente tem um arcabouço de conhecimento que a gente não tinha antes. Como a gente está usando esse conhecimento para deixar agora as coisas com pensamento mais aberto de antes, em alguns, claro, em alguns aspectos, né? Também teve muito erro antes, mas de como a gente usar isso hoje, usando tecnologia e o conhecimento que a gente tem para trazer soluções mais alternativas mais sustentáveis, né? Que não que antigamente o povo era sustentável, eles tinham hábitos mais ecológicos não porque eles eram sustentáveis, é porque não tinha opção mesmo, ou fazia isso ou não fazia. Né? Se você perguntasse lá na década de 30, 40, você prefere um detergente ou um sabão preto lá, fedorento para lavar roupa? Claro que ele ia falar, né, um sabão líquido detergente, né, porque não existia. Sim. Mas é tentar trazer essas coisas mais naturais, mais conceituais, mas com a tecnologia de hoje. Acho que foi isso. Obrigada, viu? Se tiver mais Eu alguma coisa que você quiser agradeço. falar, fica à vontade. Já falamos um Fala uma bocado já. Até passei do horário. Obrigada, viu? Foi uma Eu que honra mais uma agradeço. vez. Ai, quem não conhece o curso da Pri aí, eu super, super recomendo. O curso livre é muito valioso. É uma mudança aí de paradigma, de modo de pensar, de estilo de vida. Isso. Obrigada. Está até aberto. Eu nem estou fechando mais em turma, eu deixei ele aberto lá. E aí vou deixando, Perfeito. porque às vezes é uma energia, como diz, eu quero ser prática, é uma energia muito grande um lançamento, às vezes. Aí, às vezes eu faço, tento fazer agora um menor e deixo aberto direto, porque às vezes a pessoa não está naquele momento, tá lá aberto, quem quiser. Então tá, linda. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Até mais. Beijo, E te mando boa tudo da noite. composteira elétrica depois. Tá bom, quero ver. Meu Beijo. beijo. Tchau. Tchau.